Olá, meus alunos. Vamos lá para a nossa aula de História, unidade 5, dando continuidade ao nosso conhecimento. Agora vamos aprender sobre as primeiras civilizações indígenas da América. Nós vamos dar continuidade às antigas, falando sobre as antigas civilizações, com foco nos aspectos culturais dos povos maia, asteca e inca, que foram algumas das primeiras civilizações da América e que deixaram para nós um legado cultural imensurável nesse continente. Então, nós temos aí na página 126 um mapa abordando sobre as civilizações pré-colombianas, a diversidade dessas culturas, então. E em 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo, ao desembarcar com sua frota na ilha de São Salvador, onde hoje se situa o arquipélago das Bahamas, teve contato com populações nativas que habitavam o território atual da América Central. Os espanhóis conheceram as civilizações asteca e inca. Mais tarde, pesquisadores descobriram que outras civilizações, como os maias, viveram na região do atual México, antes dos astecas. Então, a gente tem aí, então, a localização dessa região no mapa da América, né? Nós temos aí um trecho da América Central, onde os astecas se desenvolveram no México. Depois, em verde, a gente tem os maias, que ficaram nos territórios do México, da Guatemala, de Honduras e de El Salvador. E, por fim, os incas, que é essa que está mais na América do Sul, onde eles habitaram o território do Peru, do Equador, da Colômbia, do Chile e da Argentina. Os maias e os astecas, eles e os incas se organizavam por meio de um estado constituído de um governo centralizador que controlava as atividades produtivas em diversas aldeias e cidades. Além disso, as sociedades inca, maia e asteca eram marcadas pela divisão social do trabalho e os governantes usavam a religião como instrumento de poder. Na página 128, nós temos aí 3 atividades. Lembrando que essas atividades eu acompanho com vocês agora, no momento da explicação, mas posteriormente será enviado o gabarito. Então, não se preocupem em anotar com tanta aflição. Então, lá, qual era a principal diferença entre os astecas e os incas em relação aos outros povos indígenas do continente americano na época da chegada, então, dos europeus? Eles se organizavam por meio de um estado, né? Os demais povos indígenas do continente americano se organizavam em aldeias, de acordo com suas etnias. 2. O que significa afirmar que os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado? Significa dizer que esses povos eram organizados por meio de um governo centralizador que ele controlava as atividades produtivas nas aldeias. E a sociedade era marcada pela divisão do trabalho, pelo desenvolvimento cultural, e a religião ela era usada como instrumento de poder dos governantes. A número 3 seria uma atividade que a gente iria realizar em sala de aula. Quem puder e quem quiser pode pesquisar imagens que se referem a esses povos na internet. Então, quem conseguir essas imagens, não é obrigatório fazer essa atividade, tá?
Quem conseguir pode estar colando no exercício 3, ok? Vamos então começar a falar sobre os maias. Os maias foram um povo pré-colombiano da atual região do México, que tiveram seu auge durante o período de 250 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como da astronomia, matemática. Após 900 depois de Cristo, os maias entraram em decadência e suas cidades esvaziaram-se. Os historiadores, eles não sabem explicar, mas alguns motivos sugeridos são a falta de alimento devido à superpopulação, os desastres naturais ou até doenças. O calendário maia ajustava épocas de plantio, colheita e datas religiosas. O início da sedentarização, que a gente já comentou com vocês em unidades anteriores, ela foi aperfeiçoada por técnicas de sistema de irrigação. Isso, então, permitiu que o excedente da produção agrícola passasse a ser comercializado nos primeiros centros urbanos, fundados aproximadamente em 2500 a.C. A partir de então, a população cresceu e as atividades passaram a ser realizadas por trabalhadores especializados. Lá no portal Edros tem uma dica divertida onde vocês podem fazer um tour virtual pelas ruínas de Tikal, considerada a maior cidade maia. Atualmente, Tikal, com suas imensas pirâmides e inúmeras ruínas, é um dos principais legados arqueológicos da civilização maia. A maior parte da população maia, ela era composta de agricultores que habitavam a área rural, formado por aldeias localizadas nas florestas. Na religião, por exemplo, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e para cultuá-los, construíram muitos templos. Os maias desenvolveram um dos sistemas de escrita mais antigos do continente americano, chamado de glifos, cujos símbolos eles eram moldados em argila e gravados em pedra ou madeira, ou ainda pintados em objetos de cerâmica. Esses registros diziam respeito principalmente a acontecimentos importantes como guerras, rituais, contagem de colheitas e impostos. Esse sistema de escrita maia era bastante complexo, contendo cerca de 800 sinais e símbolos, que até hoje não foram completamente decifrados pelos pesquisadores. Nessa imagem a gente vê aí as ruínas da cidade de Tikal, lá na Guatemala, né? O principal local que era o centro cerimonial, onde eram realizados rituais religiosos ou atividades de caráter político. Vamos então falar sobre os astecas. Na página, antes de falar sobre os astecas, na página 132, tem aí uma atividade dos números maias, talvez até visto por vocês já em matemática, eu acredito que já foi apresentado no ano passado pela professora de matemática, o sistema de numeração maia. E aí tem as perguntinhas na página 133, tá? Como eu já disse, vocês vão tentar responder essas perguntas, mas depois eu envio o gabarito com a explicação no grupo do WhatsApp, ok? Dando continuidade, então, aos astecas. Os astecas, por volta de 1300, o que havia restado do mundo maia,
foi dominado por outro povo que se desenvolveu na região. Eles eram chamados de astecas. Os astecas se formaram como império no ano de 1358, com um exército muito poderoso. Esse povo ele conseguiu dominar outros povos da região onde eles viviam e com isso eles cresceram, expandiram suas áreas agrícolas. Por meio da agricultura e do comércio, então, os astecas arrecadavam impostos. Todas as mercadorias e os impostos a serem pagos eram listados nos chamados códices. Era um tipo de livro ilustrado por escribas e sacerdotes. Além disso, nos códices eram registrados acontecimentos como guerras e fenômenos naturais, por exemplo, períodos de seca, enchentes, eclipses. Na página, então, 135, que é essa que está sendo apresentada para vocês aí, vocês têm, então, uma página do Códice Mendoza, um dos mais importantes códices produzidos por escribas astecas na década de 1540. Outra forma de controle sobre o comércio eram leis que obrigavam os comerciantes a vender suas mercadorias somente nos mercados que ficavam ao lado dos templos nas áreas urbanas. Você é o historiador, página 136, vamos acompanhar. Os povos antigos da América relacionavam aos deuses os alimentos que cultivavam. Essa era uma forma de tentar garantir a fertilidade das terras e a fartura das colheitas. A primeira alimentação do dia dos astecas era composta de uma tortilha, que é um tipo de torta de milho. Após um longo dia de trabalho, eles voltavam famintos para casa e tinham uma refeição mais abundante ainda à base de milho. Tentem fazer depois com calma essas atividades que estão na página 137 e depois, posteriormente, acompanhe o gabarito. Jogos e competições do passado. Os esportes, os jogos faziam parte do entretenimento dos diversos povos antigos da América. O mais praticado entre eles era o jogo de bola, no qual competiam 2 times em um campo. Para os astecas, por exemplo, a bola ela era identificada como sol, e a partida era uma espécie de batalha entre 2 deuses. Os espectadores torciam para um ou outro deus e os jogadores deveriam ser rápidos e valentes. Para isso, eles tinham que passar por dentro de um aro do anel de pedra, que é esse que está sendo representado na imagem da página 138, e estava sempre no alto de um dos muros. Ao lado a gente está vendo um campo destinado ao jogo de bola lá no México. Depois, com base nesse trecho da página 138, esse pequeno texto, vocês vão poder responder essas questões que estão na página 139. Depois tem uma brincadeira para vocês fazerem, mas isso fica a critério de vocês, é apenas uma sugestão do livro. Então, depois vocês podem estar procurando, se tiverem interesse. Vamos falar, antes da gente falar sobre os Incas, vamos falar sobre o fim da civilização asteca. O fim da civilização asteca está associado à chegada dos espanhóis ao continente americano. A região da Mesoamérica era rica em metais preciosos, principalmente em ouro.
Então, os espanhóis atribuíam grande valor ao ouro, e assim que tomaram conhecimento dessas riquezas, eles iniciaram uma guerra contra os astecas, até que em 1521 tomaram posse definitiva de todas as suas terras e riquezas. Falando então sobre os incas, eles construíram um império territorial muito extenso. Se estendia de parte da Colômbia até o Chile e Argentina. O governo dos Incas sofreu forte influência de crenças religiosas. Ele era o deus do sol, era conhecido como Sapa. Então, o governo tinha esse nome, ele era conhecido como Sapa, que é o imperador supremo. Lá na agricultura, eles utilizavam a técnica das curvas de níveis em um dos sistemas de irrigação. Essas curvas de nível... Opa, vou ligar aqui, que está acabando a bateria. Pronto. Essas curvas de níveis já foi apresentada para vocês já o ano passado na nossa disciplina de geografia. Então, é legal vocês perceberem que é uma técnica muito antiga, né, de irrigação. Esse sistema de irrigação com as águas da chuva eles produziam batata, milho, algodão e pimenta, tá? Como a gente vai ver nas próximas páginas. Então, a construção da região, né, eles viveram nessa região que é conhecida como Cordilheira dos Andes, como mostra nessa imagem aí. Era o início das primeiras sociedades organizadas. E a construção de terraços cultiváveis garantiam a irrigação desses terrenos nas encostas, tá? A gente tem, então, na página 144, que todos os anos a cidade histórica de Machu Picchu, lá no Peru, recebe milhares de turistas. Ela está localizada lá no alto de uma montanha, também conhecida como a Cidade das Nuvens. E para chegar até ela, os turistas precisam realizar uma viagem de trem ou caminhar cerca de 48 quilômetros a pé. Imaginem. Ele dura aproximadamente 4 dias e 3 noites. Porém, gente, nós temos um aspecto negativo aí, né? Que o turismo já causou alguns problemas a Machu Picchu. Os turistas, infelizmente, deixaram toneladas de lixos. E outros problemas também podem estar sendo causados em razão da grande quantidade de pessoas, são os danos nas construções, né, ao caminhar pelas ruínas. Qual foi a solução? Limitar o número de visitantes. Isso quer dizer que a preservação do patrimônio cultural é importantíssimo para a história de uma civilização do passado. Na página 145, então, vocês têm as alternativas A e B para vocês responderem depois, baseado nesse pequeno texto da página 144. Falando sobre agricultura, camponeses retiravam os tributos que deveriam ser pagos ao império e os incas não utilizavam moedas, pois as trocas comerciais se davam por meio do escambo, ou seja, era uma troca de artigos ou produtos. Na página 146, vocês têm aí uma curiosidade falando sobre a questão da contabilidade inca, que era feita por meio de um instrumento chamado quipu, um objeto que contém uma série de pequenas cordas com nós pendurados, originalmente de uma vara de madeira, e a posição de cada nó indicava um valor numérico. Outro detalhe é que essa civilização ela não conhecia a escrita. Então, por meio desse instrumento que está sendo apresentado aí para vocês, os incas calculavam desde atividades rotineiras até a produção obtida na agricultura.
Mas, com a chegada dos espanhóis em busca das reservas de ouro, né, comandado então por Francisco Pizarro, ele exterminou essa civilização inca, pondo fim a essa civilização. Vamos ver então se vocês conseguiram entender a nossa aula, espero que sim. Falamos sobre as civilizações indígenas chamadas incas, astecas e maias. Façam os exercícios então que estão na próxima página. Bons estudos!